É isso, gente. Eu, na verdade, tenho uma E, outra visão mesmo, mas Então, não, gente, é não, isso. é eu porque eu quero vou falar. falar. Calma, Ah, não, calma eu aí, tô aqui rapidinho. só como Oh, meu observador, Deus. sabe? Eu Eu vejo apareço de que vez em quando eu e só faço um queria dar um adendo. comentário. Só queria dar um adendo em um comentário que vocês fizeram anteriormente em relação à saúde, o uso de medicamentos e testes em animais. E que eu acho que foi a Castro que falou Foi a isso, Julia. que seria um como não, que seria um comodismo Ah, então foi do, a do É Castro. homem verdade. utilizar Foi, É, o foi. mal ao invés de fazer outros tipos de testes e Isso. coisas do tipo. Só que eu não enxergo isso como um comodismo. Entra também a questão de que eu acredito fielmente que o animal ele deve servir o homem. Então, o homem tem todo o direito de utilizar um rato para salvar vidas humanas. Não posso lança e igualar a vida de um ratinho com a vida de milhões de pessoas. Mas, em relação ao comodismo, olha, eu vejo que não é isso, porque seria muito mais caro o homem investir em outras maneiras de testar um medicamento do que aquilo que já está na prática há centenas de anos, talvez. Então, não é tão simples assim. São bilhões de dólares que seriam gastos em outros métodos. A gente nem sabe se são tão eficazes assim, porque nunca foi testado, talvez em larga escala. Então, é isso. Eu queria dizer. Obrigada. Que eu queria muito ir no banheiro, mas eu vou me segurar porque pra falar Não, e ver se a vai, gente quando você consegue vai, a gente terminar vai e todo mundo ir pra conversando, sua velho. cama. Não, ei, respeito, né? Quer que Então tá, a gente vamos faz um lá. comercial? Primeiro, que eu queria discordar desse ponto que foi levantado, que pra mim respeitar a integridade não é matar, e como a gente já falou, os processos em que são envolvidos os animais para que a carne chegue à sua mesa são extremamente cruéis, não tem como você dizer que é uma coisa assim, não, nós estamos preservando para que ele sofra menos, não, não tem, você está matando um animal para o seu uso próprio, como você disse, você acha isso justificável, na minha visão de mundo, não acredito que seja justificável. Agora, voltando para o ponto que você pontuou bastante, que os animais estão aqui para nos servir, se fosse dessa forma, você está caindo numa questão de se afundar, de ir por debaixo de um poço e se empurrar para um próprio poço. Por quê? Como eu falei da medicina baseada em evidências, é a comparação dos nossos estudos científicos a longo prazo para verificar a efetividade do que está sendo dito. Então, medicinalmente e cientificamente, o consumo de carne prejudica também a saúde humana. Então, não é como se você estivesse dizendo que eles faziam há muito tempo e por isso a gente vai continuar fazendo. Até porque, como eu já te falei, o homem pré-histórico era principalmente vegetariano. Não sei se vocês já assistiram o filme Dieta dos Gladiadores, ele foi lançado em 2018, se eu não me engano. Ele fala sobre como sobre um cara que lutava, boxeador ou algo desse tipo. Ele lesionou. Meu Deus, quem tá quebrando a casa? É a Castro. É isso, né? Eu Ele mutei ela fala sobre rapidinho. como o cara que... Ele é um documentário, né? E ele lesionou os 2 joelhos. E daí ele foi em busca de como ele podia fazer para se recuperar o mais rápido possível dessa lesão, porque o esporte era tudo na vida dele. E encontrou que, na verdade, eu tenho até uma anotação sobre isso, nos estudos dos ossos dos gladiadores romanos foram encontrados uma grande densidade de mineral, ou seja, o que indica que o que eles possuíam era treinamento intensivo e dieta de qualidade. Essa dieta deu apelido para eles de ordeari, que significa comedores de grãos e cevadas. E outra coisa cientificamente que é importante pontuar. Ao longo da história, como eu falei, o vegetarianismo não é de ontem. Nas raízes indianas, Pitágoras é considerado por muitas o pai do vegetarianismo no Ocidente. Nas raízes indianas, eles estavam ligando a noção de pureza e de contaminação. No Egito, 3.200 a.C., o veganismo ele era adotado por grupos religiosos por conta de que a sociedade egípcia, no geral, ela era moldada na religião, então, na parte da encarnação e de poder kármico. Na Grécia Antiga, era uma crença de que a paz da humanidade seria atingida se eles não vivessem, se eles não comessem animais. Na Idade Média, eu tenho uma anotação aqui, São João Cristóvão escreveu que a alimentação carnívora é uma luxúria e que o homem, ao comer carne, é pior que os animais selvagens, que só tem essa forma de se alimentarem. No próprio Renascimento, a carne era um luxo reservado principalmente aos ricos até hoje. A carne é mais cara. Então, como eu falei, vegetarianismo e veganismo não é de ontem. Não é uma coisa que a gente criou para
não sei qual que é o seu conceito sobre isso. E voltando à medicina baseada em evidências, já foi mais do que comprovado que o consumo de carne faz mal à saúde do ser humano também, como outros pontos que a gente citou. Uma coisa que eu queria pontuar é sobre se, por exemplo, há 1000 anos atrás, há milênios atrás, como você disse, era necessário a caça da carne para a sobrevivência humana, hoje em dia não é. Você pode ter certeza que não é, porque o que a gente encontra, como eu falei, a única vitamina, o único elemento que a gente não encontra de origem vegetal é a vitamina B12, que não é nem de origem vegetal nem animal, é de origem bacteriana. Então é toda uma questão de estudos recentes que estão sendo levantados a ponto disso, então prefiro não tocar agora, porque acredito que muitos de vocês também não, assim como eu, não tenham conhecimento acerca disso. Uma coisa que eu queria falar. O primeiro estudo científico criado sobre os malefícios do cigarro, ele foi, se eu não me engano, em 1953, e só 20 ou 30 anos depois vieram propagandas que queriam tirar o cigarro da vida dos seres humanos. E apesar de no cigarro existirem mais de 4.700 substâncias tóxicas, e em sua maioria cancerígena, ainda assim nós temos 1 bilhão de fumantes no mundo atualmente. Entendeu? Então, é uma questão de realmente, como a gente falou, de necessidade. Não tem necessidade de você consumir carne, e isso te faz mal, inclusive. Isso faz mal pro ambiente que você vive, e isso te faz gastar mais, e isso faz com que toda a política do país que você vive gaste mais. Então, não tem como dizer que, primeiramente, integridade é preservada quando você mata por hedonismo, podemos dizer? Acredito que não. Mas... enfim, essa é a minha opinião. Principalmente se vocês passarem a pesquisar sobre a saúde, eu convido vocês a pesquisarem, assim como eu estou constantemente estudando sobre esse movimento, pesquisar sobre saúde. Hoje as doenças que mais matam no mundo é a cardiopatia isquêmica, que é o infarto, acidente vascular cerebral e doença pulmonar obstrutiva crônica. As que mais matam no Brasil, doenças do coração e aparelho circulatório, câncer, pneumonia, doenças respiratórias, e tudo que está ligado a isso, inicialmente está ligado à nossa alimentação, a forma como a gente come, a forma como a gente enxerga a comida. Então, é isso.